Unificação alemã. Capítulo 1. Sacro Império Romano Germânico. Há séculos atrás, o país que conhecemos hoje como Alemanha era dividido em várias nações unidas no Sacro Império Romano, onde a Áustria era a nação mais poderosa, até a Reforma Protestante, onde seu controle sobre as nações germânicas diminuiu. Assim, outra nação começa a desafiar a liderança da Áustria sobre o Sacro Império Romano, a Prússia. Capítulo 2. A ascensão da Prússia. No século XVIII, a Prússia se tornou um reino que expandiu bastante o seu território e virou um poder dominante na Europa, com se tornou uma potência militarizada, onde Frederico Guilherme I é coroado rei da Prússia e começa a fazer várias reformas importantes, como trazer os germânicos protestantes do Sacro Império Romano, que eram literados e tinham negócios especializados, fazendo com que gerassem mais empregos e fortalecesse a economia. Ele trouxe mais escolas e reformou o exército consideravelmente, trazendo o conceito de que a Prússia era um exército com Estado e não um Estado com exército. Depois da morte de Guilherme I, seu filho Guilherme II herdou o título de rei da Prússia, e após muitas guerras, o território da Prússia aumenta consideravelmente, tornando-se uma das principais potências da Europa. Capítulo 3. Guerras Napoleônicas. Durante as Guerras Napoleônicas do início do século XIX, quando Napoleão derrota o Sacro Império e o dissolve, ele criou a Confederação do Reno, que era um estado marionete da França na região que era o Sacro Império Romano. E ao avançar da guerra, acaba se criando um sentimento de união entre os povos alemães que vivem ali dentro, porque, eles sentem que eles são parte do mesmo povo, por causa que eles têm a mesma herança linguística, cultural e étnica. Então eles se sentem que são do mesmo povo e que devem ser parte de uma nação só. E isso é o nacionalismo. Então eles começam a se revoltar e conseguem expulsar o Napoleão, as forças dele, da região que era o Sacro Império Romano. Então, depois que o Napoleão é derrotado, é instaurado o Congresso de Viena, que veio para balancear a balança de poderes da Europa. E para o que importa para a gente agora da Alemanha, a Prússia ganha mais territórios e é criada a Confederação Alemã, que é liderada pela Áustria. Capítulo 4. Chamadas para unificação e revoltas. Em 1883, os prussianos criam uma união econômica que facilitava o comércio entre estados germânicos, juntando as economias desses estados longe da Áustria, pois a Prússia havia a excluído desse acordo, assim fortalecendo a posição da Prússia na unificação. Porém, revoltas por unificação e reformas liberais, de fações liberais no caso, gritaram mais alto e causaram as revoluções de 1848, que se espalharam pela Confederação Alemã. O rei da Prússia, Guilherme IV, vendo os resultados das revoltas, concordou em criar um parlamento que poderia o ajudar. As facções liberais envolvidas na revolta acreditavam que a melhor maneira de garantir as reformas liberais geradas pela revolta era unificando a Alemanha. Então, os liberais de toda a Confederação Alemã chamaram o Parlamento de Frankfurt, com os objetivos de estabelecer uma Alemanha unificada sobre uma monarquia prussiana. Segundo, reduzir o poder do monarca prussiano. Foram duas propostas de formas de unificação da Alemanha. A Alemanha Menor, que era liderada pelos prussianos e era apoiada pelos protestantes do norte, e a outra era a Alemanha Maior, liderada pela Áustria, que era apoiada pelos católicos do sul. A Alemanha Menor ganhou a votação, porém na hora de coroar Guilherme IV como imperador, ele se recusou, pois não queria ser coroado por liberais. Então, o movimento murchou e as rebeliões foram subjugadas, enquanto muitos estados germânicos adotaram suas próprias constituições. Capítulo 5. Otto von Bismarck. Depois dessa falha tentativa de unificação, o tempo se passa e em 1861 Guilherme IV morre e quem sucede o trono é Guilherme I, o seu irmão. O rei aponta um homem chamado Otto von Bismarck como ministro-presidente da Prússia, que era contra as forças liberais na Prússia. Ele procurava unificar os estados germânicos do norte e remover a Áustria da Confederação Germânica, e aumentar a posição e prestígio do rei.
Uma das primeiras coisas que ele fez foi modernizar o exército, caso seu plano de unificação levasse à guerra, e não demorou muito para isso acontecer, pois em 1864 a Dinamarca declarou que o território da Slesvig-Holsácia era deles, mas tinha um problema: esse território fazia parte da Confederação Germânica, o que fez tanto a Prússia quanto a Áustria declararem guerra contra a Dinamarca. E para surpresa de ninguém, a Prússia e a Áustria venceram a Dinamarca. Porém, o território que a Áustria ganhou fazia parte da União Econômica que ela havia sido removida, ou seja, eles teriam que atravessar o solo prússio para chegar em seu recém-adquirido território novo. Otto von sabia que isso levaria à guerra contra a Áustria, então fez de tudo para que nenhuma outra nação europeia interferisse nessa guerra. Ele fez uma aliança com o recém-formado Reino da Itália, de que a Itália ganharia Veneza, que ficava na Áustria, como recompensa. Então a guerra começou, e os prussos facilmente venceram os austríacos por causa de seu exército modernizado e avançado, e assim eles conseguiram unificar a parte norte da Alemanha. Então, depois de alguns anos, acontece uma disputa na sucessão espanhola, o que piorou as relações com a França. Otto von, então, provocou os franceses para que eles declarassem guerra primeiro, para assim os estados germânicos independentes se aliassem a Otto von. Eles vencem a guerra contra a França, anexam alguns territórios e em Versalhes eles proclamam Guilherme I como imperador e finalmente unificam a Alemanha.